Olá, hoje 11 horas e 56 minutos dessa terça-feira, 23 de junho. Bem, eu fiz um post agora de manhã falando sobre a questão dos testes para o Covid-19, porque algumas pessoas não estão positivando a sorologia para a Covid, né? E muita gente perguntando, muita gente com dúvida com relação a essa sorologia, o que significa isso, o que significa aquilo. Então quer dizer que se eu não mantiver o anticorpo, eu não tenho defesas contra o vírus, eu posso pegar de novo. Tem muitas questões surgindo aí, muitas dúvidas, e eu posso dizer uma coisa para vocês, muitas coisas a gente ainda não sabe, tá? E a gente não sabe porque é tudo muito novo, inclusive os testes são muito novos, e muita coisa a gente não sabe. Se é por excesso de sensibilidade do teste, ou falta de sensibilidade do teste, ou reação cruzada com outros vírus, como eu falei no post. Então a gente pode falar, por exemplo, de reação cruzada com relação a outros coronavírus, mas nós já vimos também alguns assuntos mostrando, alguns estudos aí, algumas pessoas pensando sobre isso, que pode haver reação cruzada com outros vírus que não coronavírus também. Então eu vou contar uma história para vocês. Eu tenho uma paciente que fez a vacina para a influenza, para o vírus da gripe, e logo depois ela uma semana mais ou menos, 10 dias depois, ela colheu um exame de sorologia e veio IgM positivo. E ela colheu porque ela trabalha, profissional de saúde, e estava preocupada com o contato que ela vinha tendo e tal. Bem, falei, então se está IgM positivo, vamos colher o PCR. Ela não tinha nenhum sintoma. PCR veio negativo. Depois de 15 dias a gente colheu novamente a sorologia e veio IgM negativo e IgG negativo também. Provavelmente esse IgM positivo que ela teve próximo à tomada da vacina foi uma reação cruzada com o vírus influenza, que foi o vírus da vacina. Então pode acontecer sim. Por isso que os números da Covid, e lá atrás, meses atrás, eu fiz um post, o porquê não dá para confiar nos números da Covid, também tem este viés, porque eu teria que estar fazendo em todo mundo, com sintomatologia, o exame de PCR. Mas o exame de PCR é caro e demora para ter o diagnóstico. Então, muitas vezes, do ponto de vista epidemiológico, populacional, não significa muito fazer o PCR, porque eu faço agora, vai demorar uma semana para ter o diagnóstico, ou seja, a resposta desse exame de PCR, e com isso eu perco o tempo de tratar esse paciente. Então muita gente acaba não fazendo o exame de PCR, mesmo porque ele é caro também, né? E eu não sei como é que estão aí as questões dos planos de saúde de fazerem o teste de PCR. Mas o teste de PCR seria o mais fidedigno, ou seja, o padrão ouro. O teste de PCR é aquele que colhe com um suave, que é um cotonete comprido, as secreções da garganta e do nariz, tá? Mas pessoas que têm só sintomatologia, por exemplo, de diarreia, que pode ser uma das queixas da Covid, podem vir com PCR da orofaringe negativo, né? Por quê? Porque a quantidade de vírus está maior no sistema digestivo. Nesses casos, eu teria que colher o PCR do exame de fezes. Só que não é todo laboratório que vai aceitar esse tipo de coisa, né? Porque tem que ser uma coisa um pouco... Tem que ter um pensamento mais aberto. Eu teria que colher o exame de PCR nos pacientes que só têm sintomas digestivos, de diarreia, e tem uma porcentagem de pacientes com Covid-19 que só tem sintomas de diarreia. Eu teria que colher este PCR no exame de fezes. O Lemos Laboratórios, como eu até comentei aí no post quando uma pessoa falou sobre isso, abriu a possibilidade de colher nas fezes. Eu, em conversa com o Lúcio Lemos, que é do laboratório, ele abriu essa possibilidade. Eu não sei se outros laboratórios abririam a possibilidade de colher o PCR nas fezes. Isso seria muito interessante, tá? O que eu quero que vocês saibam é o seguinte: não se prendam tanto no resultado do exame. A verdade é que, atualmente, a gente acredita que mais de 30% da população já teve contato com o vírus, ou já provavelmente já até desenvolveu um certo grau de imunidade. E pode ser que não tenha exame positivo, nem PCR, nem sorologia, tá? Então não se prendam nisso, se prendam na verdade
Mais uma vez eu vou falar a mesma coisa. Se prendam, na verdade, em empoderar esse sistema imunológico, empoderar suas condições de defesa contra o vírus, para que, em contato, na eventualidade de ter contato com esse vírus, você esteja na melhor forma possível para lutar contra ele. A melhor forma hoje ainda é diminuir o contato com altas cargas virais. Como que se dá o contato com altas cargas virais? Quando a gente fica muito tempo em contato com o vírus, com uma pessoa com uma carga viral alta, né? Então, por exemplo, médicos, enfermeiros, profissionais de saúde no geral que estão em contato diretamente com a Covid, porque os profissionais de saúde fazem procedimentos nos pacientes com Covid, e não é um paciente só, são vários passando com Covid, por isso que os profissionais de saúde estão adoecendo mais e adoecendo de forma até mais graves, tá? Porque se expõem demais a cargas virais repetidas, tá? No dia a dia, quando você sai de casa para trabalhar, como sou eu aqui que estou no consultório, pessoas que trabalham em mercados, postos de gasolina, hortifrutis, pessoas que estão trabalhando nos serviços essenciais, elas estão tendo contato praticamente diário, ou às vezes até mais vezes durante o dia, com pessoas que nem sabem que tem o vírus, às vezes com cargas virais baixas, né? Porque estão sem sintomas. Então essas pessoas já estão formando a imunidade contra o vírus, independente da gente ter o exame provando que tem o IgM e IgG positivo, independente de ter um exame de PCR positivo, tá? Então, porque elas estão recebendo pequenas cargas virais, tá? E já estão se fortalecendo, estão fazendo uma autovacina, vamos dizer assim. Agora, existem pessoas que não têm condições imunológicas para serem expostas nem a cargas virais menores, como, por exemplo, idosos, pessoas obesas, com obesidade mórbida, pessoas hipertensas, diabéticas. Essas pessoas têm que ter maior cuidado. Quando a gente fala da máscara, gente, a máscara é importante para que a gente não tenha contato com muitas cargas, com uma carga viral muito alta, de forma sem defesa, vamos dizer assim. Tá? Porque a máscara, por menos que ela consiga bloquear, ela sempre vai conseguir bloquear um pouco, tá? De carga viral, né? Agora, sempre com cuidado na hora de retirar a máscara, lavar a mão várias vezes, passar o álcool gel, isso tudo é importante. E para as pessoas que não precisam trabalhar, que estão de boa, recebendo pensão, recebendo aposentadoria em casa, evitem realmente sair, tá? Saiam apenas se o necessário. Mas, se eles conseguirem ter um pouquinho de exposição, de uma carga viral baixa, também já confere uma certa imunidade. O que a gente tem visto, aconteceu isso na Europa e tem acontecido aqui no Brasil, que as pessoas que ficam muito tempo em quarentena, sem ter contato nenhum com o meio externo, com vírus e tal, quando elas têm contato, normalmente elas desenvolvem a doença, tá? Mesmo com cargas virais menores. Isso aconteceu nos Estados Unidos, né? Em Nova York, principalmente, as pessoas que estavam o tempo todo dentro de casa foram as pessoas que mais se adoeceram, por incrível que pareça. Então, na verdade, protejam-se lavando as mãos, passando álcool gel, usando máscara. Eu tô com a minha aqui, eu só tirei para fazer a live. Usando máscara, pegando sempre aqui, ó, tá? Ó, quando for tirar e colocar a máscara, lavar a máscara, essa aqui é de tecido, então chegou em casa, lavar, usar uma nova máscara se precisar sair de casa e cuidar da sua imunidade, cuidar do que você come, do jeito que você dorme, dos seus pensamentos, da vitamina D, tem um monte de coisa aí que você pode fazer para preparar o seu sistema imunológico para estar em condições melhores para enfrentar o vírus, né? Ficar menos preso aos números dos exames. Infelizmente, os exames, não só os exames, mas os números da Covid no geral, não são números muito confiáveis, tá? Não estou dizendo que são menores ou que são maiores, mas infelizmente são números que não são confiáveis, primeiro porque os testes estão dando aí muitos resultados desencontrados, como vocês estão vendo. Segundo, porque muitas pessoas estão sendo notificadas como Covid, mesmo sem exame positivo, só com
a história clínica sugestiva, mas a história clínica sugestiva muitas vezes pode significar outro vírus. Então essas pessoas estão sendo notificadas como Covid. Então assim, não dá pra gente confiar nos números da Covid, infelizmente, tá? Então nem sei dizer pra vocês se o número é maior ou se o número é menor. Na atual conjuntura, esses números não são confiáveis. O que é certo, na verdade, é a gente se cuidar. Cuidar da imunidade, cuidar para não se expor a cargas virais muito altas, ambientes fechados, com muita gente, aglomeração, sem máscara, de jeito nenhum, tá bom? Um beijo para vocês, boa tarde, boa terça-feira. Vou deixar essa live gravada aqui, podem ficar tranquilos, tá bom? Tchau, tchau.